Esse caso foi diferente de tudo que já vi em 28 anos de polícia. E olha que já vi muita coisa. A Casa Silenciosa, como ficou conhecida. Aquilo mexeu comigo de um jeito que poucos casos mexeram. Até hoje, quando passo por aquela rua, sinto um arrepio. Meu nome é Marcos Andrade. 52 anos, 28 anos de polícia. Eu sou Lucas Ferreira, 35 anos, 10 anos de polícia. Esse caso foi um dos primeiros que trabalhamos juntos. Eu ainda era novo na divisão de homicídios. Tinha acabado de ser designado como parceiro do Marcos. Pensei que seria só mais um desaparecimento, mas estava completamente errado. Era uma terça-feira, 7 da manhã. Café ainda quente na mão quando recebi a ligação. Vizinhos preocupados com a família Cardoso, Paulo, a esposa Marina e os 2 filhos. Ninguém os via há 3 dias. A vizinha, Dona Teresa, estava histérica no telefone. Dizia que ouvia música tocando de madrugada, vindo da casa. Sempre a mesma música. Mas que de dia não ouvia nada. Silêncio completo. Chamei o Lucas, peguei as chaves da viatura e fomos até lá. Quando chegamos, era uma casa comum. Classe média, subúrbio tranquilo. Nada fora do lugar por fora. Carro na garagem, jardim bem cuidado. Mas o jornal estava acumulado na porta. 3, 4 dias de jornal ali. Batemos na porta várias vezes. Gritamos os nomes deles. Nada. Um silêncio pesado, sabe? Dei a volta na casa checando as janelas. Foi quando olhei pela janela da sala e vi. A TV estava ligada, transmitindo um noticiário da manhã. Tinha pratos na mesa, comida servida, copos com líquido. Mas não havia ninguém, nenhum movimento. Aquilo acendeu um alerta. Pedi o mandado imediatamente. Enquanto esperávamos, conversei com os vizinhos. Dona Teresa repetiu a história da música. Sempre às 3 da manhã, sempre a mesma melodia. Outro vizinho confirmou. Disse que o carro deles não tinha saído da garagem há dias, mas que via as luzes acesas à noite. Conseguimos o mandado em menos de 1 hora. Quando voltei para arrombar aquela porta, tinha uma sensação ruim no estômago. 28 anos de polícia te dão esse instinto, sabe? Arrombamos a porta e o cheiro me atingiu imediatamente. Não era cheiro de morte, de decomposição. Era lavanda. Perfume de lavanda, tão forte que chegava a incomodar. Entrei devagar, mão no coldre. A sala estava intacta. É a melhor palavra. A TV ligada no noticiário. 4 pratos na mesa com comida. Macarrão, salada, suco nos copos. Os garfos tinham comida presa neles ainda, como se todos tivessem se levantado no exato mesmo segundo e simplesmente sumido. A comida estava fresca, o leite na geladeira não tinha azedado. Aquilo era recente. Fui direto para os quartos enquanto Marcos checava a cozinha. As camas estavam desfeitas, como se tivessem dormido ali. Roupas no cesto de roupa suja, escovas de dente molhadas no banheiro. Sinais de vida por toda parte, mas nenhuma vida. No quarto do casal, encontrei um celular na mesinha de cabeceira, bateria morta. Quando chequei o quarto das crianças, tinham brinquedos espalhados, livros abertos, mas o que me chamou a atenção foi uma mochila escolar embaixo da cama. Cheia, como se alguém tivesse preparado para sair às pressas. Voltei para o corredor e foi quando vi. Uma porta que eu não tinha notado antes estava meio escondida, entreaberta. Abri devagar, escada descendo para um porão. Olhei a porta com mais atenção. Tinha 3 travas novas instaladas por dentro. Travas reforçadas, do tipo que você usa para se trancar e ninguém conseguir entrar. Mas estavam todas abertas. Quem instala travas por dentro de um porão e depois sai deixando tudo aberto? Tinha uma escada descendo. O cheiro de lavanda ficou mais intenso, quase sufocante. Desci primeiro com a lanterna. O que eu vi ali embaixo foi uma das cenas mais estranhas que já presenciei na minha vida. 4 colchões no chão de concreto.
cobertores amassados, baldes, alguns com água, outros claramente usados como banheiro improvisado. Comida enlatada empilhada no canto, garrafas de água e velas. Dezenas de velas de lavanda, a maioria queimada até a metade. Alguém tinha ficado ali embaixo por dias. A família inteira tinha se escondido no próprio porão. Símbolos estranhos desenhados com carvão. Círculos, triângulos, palavras que eu não reconhecia. E no meio de tudo, uma mensagem grande. A purificação vem. Apenas os escolhidos serão salvos. Aquilo não era um esconderijo comum. Era um altar. Fotografei tudo. Chamei a perícia. Mas uma coisa ficou clara. Aquela família não estava apenas se escondendo. Eles estavam sendo preparados para algo. Voltamos para a delegacia e comecei a investigar a família Cardoso. Paulo, 45 anos, contador. Esposa Marina, 42, professora. Filha Júlia, de 16 anos, e filho Pedro, de 12. Família normal no papel. Mas quando comecei a cavar mais fundo, encontrei algo. Extratos bancários dos últimos 6 meses mostravam transferências estranhas. Paulo tinha sacado quase R$50 mil em pequenas quantias. Dinheiro que simplesmente sumiu. Nenhum investimento, nenhuma compra grande. Para onde estava indo aquele dinheiro? Conversei com colegas de trabalho de Paulo. Um deles mencionou que Paulo tinha mudado muito nos últimos meses. Falava sobre despertar espiritual, salvação, fim dos tempos. O cara achava que era estresse, mas agora fazia sentido. Paulo estava sendo doutrinado. Peguei o celular de Paulo que recuperamos da casa. O técnico conseguiu acessar as mensagens. E foi aí que tudo começou a se encaixar. Centenas de mensagens de um número não registrado. Irmão, o mundo está cego, mas você está vendo a verdade. Sua família precisa ser purificada. Confie em mim, eu vou salvá-los. Rastreamos o número. Daniel Cardoso, irmão mais velho de Paulo. Mas não era o Daniel que a família conhecia. Nos últimos 3 anos ele tinha mudado completamente. Criou um pequeno grupo online chamado Os Despertos. Pregava sobre o fim do mundo, purificação pelo fogo, salvação apenas para os escolhidos. Investiguei o histórico dele. Daniel tinha sido preso 2 anos atrás por perturbação da ordem em uma manifestação religiosa extremista. Passou 6 meses detido. Quando saiu, ficou mais quieto, mais calculista, mas não tinha parado. Tinha apenas mudado de estratégia. Começou a recrutar pela internet, começando pela própria família. Encontrei um blog mantido por ele, posts sobre ritual de passagem, sacrifício necessário, libertação das almas aprisionadas. No último post, 3 dias antes do desaparecimento, ele escreveu: "O dia da purificação está próximo, os escolhidos já foram marcados." Meu estômago embrulhou. Daniel tinha propriedades registradas. Uma delas chamou a atenção. Uma cabana isolada na região montanhosa, a 5 horas daqui. Completamente fora do radar. Sem vizinhos, sem sinal de celular. O lugar perfeito para um ritual. Voltei para analisar as câmeras de segurança da casa. Dia 1, 23 horas e 47 minutos. Daniel aparece do outro lado da rua. Fica parado, observando. Mas não está sozinho. Tem mais 2 figuras nas sombras. Seguidores dele. Dia 2, 3 horas e 15 minutos. Daniel se aproxima da casa. Testa a porta. Paulo aparece na janela, mas não com medo, com expectativa. Ele estava esperando Daniel. Dia 3, 1 hora e 30 minutos. Paulo acorda a família. Todos descem para o porão voluntariamente. Paulo deixa a porta aberta. Ele não estava se escondendo de Daniel. Estava se preparando para ele. Paulo confiou nele, mas Daniel tinha outros planos. 5:30. Daniel volta. A família sai, mas agora, olhando de novo, vejo o terror nos rostos de Marina e das crianças. Só Paulo parecia
em transe, como se tivesse hipnotizado. Daniel os colocou em um sedã escuro e sumiram. Analisei mais posts do blog de Daniel. Encontrei referências a datas. Ele planejava um ritual de purificação exatamente 4 dias após o desaparecimento. Fiz as contas. Tínhamos menos de 12 horas. Liguei para o delegado. Expliquei a situação. Precisávamos de uma equipe. Não era mais um caso de desaparecimento. Era um sequestro com intenção de homicídio coletivo. Mobilizamos tudo o que tínhamos. Negociadores, helicópteros. Aquela família ia morrer se não chegássemos a tempo. Saímos em comboio. 2 horas de estrada em alta velocidade. O sol estava se pondo. Daniel tinha escrito que o ritual seria quando a noite abraçar o mundo. Estávamos correndo contra o relógio. Durante o trajeto, conseguimos contato com uma ex-seguidora de Daniel que tinha saído do grupo. Ela confirmou nossos piores medos. Daniel acreditava que libertar as almas pela purificação de fogo era o caminho para a salvação. Ele ia queimar a cabana, com a família dentro. Chegamos e meu coração gelou. Fumaça já começava a sair da cabana. Ele tinha começado. Descemos dos carros em silêncio. A equipe de elite se posicionou. Eu e o Marcos nos aproximamos devagar. Podia ouvir vozes lá dentro. Cânticos. Daniel estava conduzindo algum tipo de cerimônia. Houve gritos de crianças. Marina implorando. Paulo ainda parecia em transe, repetindo as palavras de Daniel. Não tínhamos tempo para esperar. Dei o sinal. Daniel ia queimar a cabana, com a família dentro. A equipe arrombou a porta. Fumaça densa tomou conta de tudo. Entrei atrás deles com o Marcos. A cena era de pesadelo. A família estava amarrada em cadeiras no centro da sala. Daniel estava de costas, despejando combustível ao redor deles. Tinha um isqueiro na mão. Gritei para ele parar. Daniel, polícia, largue o isqueiro! Ele se virou devagar. Foi quando vi a arma na cintura dele. Aquele olhar não era de loucura, era de certeza absoluta. Vocês não entendem, ele disse, sacando a arma. Eles precisam ser purificados. É a única forma de libertação. Tudo aconteceu em câmera lenta. Daniel apontou a arma para a família. Gritei arma e me joguei para o lado. O primeiro tiro estourou. A equipe tática respondeu imediatamente. Rajadas de disparos, vidros explodindo. Daniel usou uma mesa como proteção. A família estava no meio do fogo cruzado. Não tinha escolha. Corri em direção a eles enquanto os tiros voavam. Cortei as cordas de Marina com a faca. Corram! As crianças estavam paralisadas de terror. Peguei o Pedro no colo e empurrei Júlia para a porta. Lucas cobriu a retirada. Daniel estava cercado. 3 policiais apontados para ele. Ele levantou a arma. Não atire! Eu gritei. Mas foi tarde. 3 disparos simultâneos. Daniel caiu. A arma voou da mão dele. Corri até lá. Ele ainda estava vivo, respirando com dificuldade. Tirei Marina e as crianças pela porta dos fundos. Paulo estava em estado de choque. Não conseguia se mexer. Voltei correndo. A fumaça estava densa. O fogo se espalhando rápido. Agarrei Paulo e o arrastei para fora. Foi quando ouvi o grito. Daniel estava no chão, sangrando. Olhou para mim e sussurrou. Eu só queria salvá-los. Depois, perdeu a consciência. A equipe entrou com extintores controlando o incêndio. Ficamos ali, cobertos de fuligem, enquanto os paramédicos atendiam todo mundo. Os paramédicos atenderam a família. Inalação de fumaça, desidratação, trauma psicológico severo, mas todos vivos. Daniel foi algemado e levado. Ele continuava repetindo que tinha falhado na missão, que as almas não foram libertadas. Encontramos mais 3 seguidores de Daniel escondidos na floresta ao redor da cabana. Eles iam assistir o ritual e depois espalhar a mensagem. Todos foram presos. A investigação revelou que Daniel planejava fazer isso com outras famílias. A família Cardoso era apenas a primeira.
Daniel está preso. Vai ficar lá por muito, muito tempo. Homicídio tentado, sequestro, associação criminosa. Os outros seguidores também foram condenados. Paulo nunca se recuperou completamente da culpa. Marina pediu divórcio 3 meses depois. As crianças estão em terapia até hoje. Esse caso me ensinou que o perigo real não vem sempre de onde esperamos. Às vezes vem de quem deveria nos proteger, de quem usamos confiança para manipular, controlar, destruir. Daniel usou o amor de irmão como arma. Salvamos aquela família por questão de minutos. Se tivéssemos chegado 10 minutos mais tarde... Alguns casos ficam com a gente para sempre. Não pelo que aconteceu, mas pelo que quase aconteceu. Às vezes ainda acordo de noite pensando naquelas crianças amarradas, no fogo se espalhando. Casa Silenciosa foi vendida. Ninguém quis morar lá depois. Às vezes passo uma frente e ainda sinto aquele cheiro de lavanda misturado com fumaça. É uma lembrança que nunca vai embora completamente. Esse foi nosso primeiro caso juntos. O Lucas mostrou coragem, inteligência, instinto. Salvamos 4 vidas naquele dia, mas uma parte delas ficou para trás naquela cabana. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. E Daniel? Às vezes recebo cartas dele da prisão. Ele ainda acredita que estava certo, que um dia o mundo vai entender. Eu nunca respondo. Algumas pessoas estão além de salvação. A Casa Silenciosa. O caso que quase terminou em tragédia, mas terminou com justiça e com uma parceria que continua até hoje.